É isso aí. Então primeiro eu bati um papo bem rápido e te mostrei um processo bem intuitivo de entender a transmissão de calor nos sólidos. Por que será que eu usei a palavra principalmente nos sólidos e não somente? É, porque no líquido vai rolar um pouquinho de combustão também. O átomo do líquido está deslizando um em cima do outro. Mas se ele vibra mais, ele contamina os caras que estão do lado dele, certo? Só que tem outros processos no líquido e nos gases que sobrepujam, que se sobressaem em relação à condução. Tá? Por isso que eu coloquei ali principalmente nos sólidos. Mas existe condução no líquido, existe a condução, por exemplo, de um sólido para um gás. Tu concorda que se eu esquentar a parede, o ar em volta dela esquenta? E vai esquentar porque os átomos da parede estão mais agitados e aí a molécula de ar, quando encosta nesses átomos mais agitados, se agita também, certo? Então existe condução de um sólido para um gás também, sem problema. Mas é isso, átomo vibra átomo e faz o outro vibrar e vai vibrando e a bagunça vai se espalhando e o calor, né, vai sendo conduzido dentro do sólido, via de regra. Convecção, é bem mais legal esse aqui, convecção, bem mais legal. Eu brinco que um dia o professor chegou muito estressado, tipo um pai esses dias, sim, um pai tentou bater na coordenadora de outro colégio, porque o filhinho estava indo mal. Olha, o pai, o colégio muito cruelmente estava prejudicando o filhinho, e aí o pai tentou agredir a coordenadora. Olha, professor, muito obrigado, professora. Incrível, cara, incrível. Engraçado que ele não fez nem isso com nenhum professor, ele fez isso com a coordenadora, que era uma mulher. Machista, em 2012 o cara é machista, absurdo, né, cara? É pra tu ver só a realidade que os professores têm enfrentado. O pai não supõe assim, ó. Eu já fui criança, mentia pra caramba pro meu pai. Talvez meu filho esteja mentindo pra mim. Eu nunca vi um jovem que não mentisse, nenhum adulto. Eu nunca vi nenhum ser humano que não mentisse. Mas o pai supõe que o filho não mente e o colégio todo está errado. Aí eu vou te dar porrada, coordenadora. Porra, pai, descobriu o problema do teu filho? És tu o problema do teu filho. O cara não entende que ele está formando um bandido dentro de casa. Que ele está falando pro filho dele: filho, quando uma mulher aparecer na tua frente querendo te dizer o que é certo e o que é errado, tu mete porrada nela, que aí as coisas se resolvem. Porra, que paizão, hein? Com um pai desse não precisa de inimigo. Não precisa. Mas tudo bem, já passou. Então olha só, convecção. Imagina que um pai surtado desse chega no colégio, vou atear fogo. E aí os professores estão reunidos ali, a direção está reunida ali. E ele primeiro vem com gás sonífero e faz todos dormirem. Depois ele pega gasolina, joga onde os professores estão. E ateia fogo nos professores, eles ali. E aqui estamos nós, curtindo a nossa aula, né? Como foi tudo muito silencioso, nós não sabemos de nada. Na direção, ele pega nitrogênio líquido, joga em cima das pessoas, congelando elas a menos 194 graus Celsius. E nós aqui, altas aulas de física, tranquilo. O que nós iríamos sentir depois de alguns minutos? Calor. De lá aquela parede vai ficar quente. E essa vai ficar fria. E o ar quente em contato com o ar frio ainda em contato com a parede quente? No problem. Thank you very much. É isso aí. O ar em contato com a parede quente esquenta e sobe, porque o ar quente sobe. O que te lembra que o ar quente sobe? Pode ser, realmente dá. Mas o balão de ar quente não é um ótimo exemplo? Balão de ar quente, né? Então o ar quente sobe. E o ar frio que está mais denso escorrega para encostar na parede quente. Esquenta e sobe. E o que vai acontecer com a nuvem de ar quente que está subindo? Atravessa o concreto. Não pode, né? O ar quente não vai atravessar o concreto, né, gente? Aí essa nuvem de ar quente vai ser empurrada por mais ar quente. E essa nuvem de ar quente não tem para onde sair, ela começa a vir para cá. Concorda comigo? Essa nuvem de ar quente encosta na parede, esfria e desce. Então tu vê, logo depois que a chacina começou, tu com a tua mão ia perceber, ventinho quente indo para lá, ó. E ventinho frio indo para lá. Vai dar para ver se tu faz a técnica do dedinho? Molha o dedinho e bota para cima, vai secar primeiro essa parte da frente do dedo. Ou seja, o vento está vindo de lá. E se tu faz aqui embaixo, vai secar a parte de trás aqui do dedo primeiro. Porque o ventinho vem de lá. Tu sabia nessa técnica de molhar o dedo? A parte que seca é da onde vem o vento primeiro, né? Certo? Parece bobagem de filme, mas é fato. Isso funciona muito bem, certo? Se o vento está numa direção única, tu babou o dedo, espera secar um pouquinho, olha onde a baba secou, é da onde o vento vem. Certo? Faz sentido, não faz? Beleza. Então tu vê, cara, que loucura. Depois que houver diferença de temperatura entre as paredes, vai haver uma
o movimento de ar aqui dentro, esse movimento de ar é chamado de corrente de convecção. A gente chama de corrente de ar, às vezes, quando forma, né? Então, nesse caso, a gente chama de corrente de convecção, certo? Por que surgiu este movimento de ar? Porque quando um gás é aquecido ou esfriado, ele modifica a sua densidade, e coisa mais densa afunda em coisa menos densa, não é isso? Então, tu vê a diferença de densidade causada no ar devido à diferença de temperatura é que gerou a convecção. Então, como que o calor saiu da parede quente e veio para a parede fria? O ar foi e fez esse papel de transportador, certo? O ar pôde se locomover. Maior exemplo de convecção de todos, o vento. O vento que todo dia bate no teu rosto é um grande exemplo de convecção. Por quê? De onde é que está sendo gerado o vento? Quem é que gera o vento? Não, Pressão. não. De onde é que vem o vento? Quem gera o vento? O Paulo. Isso, falaram. Não fala sol. É o sol é que esquenta. Sabia, cara? Então olha só que loucura. Todo vento é energia solar modificada. Isso é uma coisa que a gente já discutiu no ano passado, na hora que a gente trabalhou em energias. Eu te falei que 99% da energia do planeta vem do sol. Petróleo, energia solar modificada. Alguém pode me lembrar por que petróleo é energia solar? Veio da energia solar, alguém pode me lembrar por que petróleo é energia solar armazenada quimicamente? Parabéns, petróleo são florestas e animais pré-históricos, soterrados, alta temperatura, alta pressão, milhões de anos, não é isso? Como é que as florestas pré-históricas e animais pré-históricos cresceram? Sol, porque a floresta é diretamente fotossíntese e o animal pré-histórico comia outro animal pré-histórico ou matinho pré-histórico. Ou seja, todos foram alimentados pelo sol. Legal, né? Energia hidrelétrica veio da onde? Como? Como é que tu vai me dizer que a energia da cachoeira veio do sol? Evaporação. O sol esquentou os mares e aí a chuva caiu e foi aprisionada lá em cima. Energia eólica do vento. Energia hidrelétrica. Energia do petróleo ou do carvão mineral, tanto faz, né? Tudo isso é energia solar transformada. Isso é algo básico e já do ano passado, hein? Tu é movido a que tipo de energia? Solar. Claro, se tu come vegetal, fotossíntese armazenou a energia, não foi? Se tu estás comendo um bife, certo? Um pedaço de deus indiano assado, aí tu vai lá, o deus indiano, a vaquinha, comeu graminha. Certo? Eu sempre gosto de lembrar disso, que a gente come deus indiano assado, é tão legal. Uma aluna perguntou esses dias pra mim, né? É legal porque nos torna mais humanos. Uma aluna perguntou pra mim esses dias no 8º ano, ô professor, macumba é igual candomblé, né? Aí eu tive que responder pra ela, né? Não, querida, peraí. O cara do candomblé, quando vê o padre entregando a hóstia pro fiel, ele pensa, pura macumba de comer do cara, o cara dá macumba pros outros comer. Pode ter certeza disso. O cara que é do candomblé, que a macumba é um ritual religioso pra ele, ele vê o padreco com fumacê lá, ele pensa, pura, que macumba esquisita essa do padre, cara. Sai fumacinha e tudo. Tu tá entendendo, cara? É só a tua religião de maneira preconceituosa mostra, putz, aquilo é macumba. E o cara que é do candomblé, que é uma religião como uma das 3.000 e poucas que existem pelo mundo, certo? Olha pro cara católico, meu, que babaca, dá uma macumba de comer pro outro. E ainda se fantasia todo e dança lá na frente. Que esquisito, né? E se tu for ver, cada religião acha a outra mais absurda ainda. O erro é tu achar que a tua tá correta e as outras 3.000 e poucas erradas, né? Aí é arriscado, cara. Aí é arriscado. Então tu vê, né, cara? Chamar de macumba é um termo pejorativo. Cada religião tem a sua macumba, certo? E a macumba da Igreja Católica é o ritual todo que eles fazem, né? Nas missas e tudo mais. É uma macumba diferente essa, certo? Mas tu vê, tem que tomar cuidado. Se tu não lê sobre o mundo, né? Tu passa por ignorante e ainda pode até arrumar encrenca, né? Tu lembra, né? Se chegar na Índia e buzinar pra vaca sair da frente do teu carro, cana. Se o guardinha ver, tu vai preso, só porque tu buzinou pra vaca sair da estrada. Então tem fotos na Índia, é real, isso não é piada não, galera, tá? Tem fotos na Índia lá de uma BR tá parada, uma BR entre aspas, né, de uma rodovia indiana parada, porque tem uma vaca dormindo no meio da pista. E as pessoas não podem retirar a vaca de lá, porque a vaca é um animal sagrado, é um deus vivente ali. É um deus vivente ali. Tá? Tu vê que loucura, né? E tu vê, os caras acreditam em algo físico, a gente acredita em outra coisa, uma coisa mais etérea, né? Certo? No Jesus, filho de Deus, nascido de uma mulher virgem. Olha que viagem. De repente faz mais sentido acreditar na vaca, que é mais palpável, certo? E o teu papel é respeitar. Só pode respeitar, porque se tu achar que a tua é certa e a outra é errada, aí tá viajando.
certo? Até porque agora tem mais indiano no mundo, né, do que brasileiro, então é mais chance dele estar certo do que a gente, certo? Galerinha, ó, voltando à convecção. Convecção ocorre principalmente, aliás, somente, aonde? Eu dei exemplo com gás, mas quando tu esquenta a tua panela com água, a água fica paradinha? Não, o líquido também pode se mexer, não pode? Então apenas nos... não, sólidos não. Concorda que pensa bem, o átomo não pode sair quicando por dentro do sólido, trazendo o calor de uma ponta para outra, né? No sólido os átomos estão parados, ou seja, só não pode nos sólidos. A convecção pode ocorrer então nos... Isso, a gente chama de fluidos, somente nos fluidos. O que são fluidos? Gases e líquidos, aqueles que podem fluir, aqueles que podem escoar. Concordas que o líquido e o gás também podem escoar? Certo? Se tu pegar, por exemplo, um botijão de gás e abrir ele, ele vai vazar e depois vai escoar para os lados, se espalhando pela casa, né? Aliás, vale lembrar que o GLP, alguém lembra o significado de GLP? Que é o gás que tem na tua casa? Gás liquefeito de petróleo. Sabia, né, que o botijão de gás lá, ele veio do petróleo. Pegaram o petróleo, evaporaram e colheram a parte mais leve do petróleo na parte de cima da chaminé. Espremeram para levar um botijão de gás para tua casa. Ou o caminhãozão foi lá e abasteceu o teu prédio. Certo? Então tu vê, o gás que tu usa na tua casa é derivado de petróleo. Quando o petróleo acabar, não vai ter mais esse tipo de coisa para cozinhar em casa. Você tem que uma outra maneira. Que é útil? Como? Só essa parte. Não. É uma coisa que vocês devem estudar em química. Se não estudaram, vão estudar logo. Vou falar porque eu não resisto. Sabe que eu tenho problemas graves. É mais ou menos assim que funciona. Ó. Uma super chaminé e o cara vai lá e esquenta petróleo aqui embaixo. Ó. Petróleo. Esse petróleo, ele na verdade é um monte de hidrocarbonetos. Desde o mais simples dos hidrocarbonetos, o metano, que é um carbono com 4 hidrogênios em volta, até os mais complexos, que tem lá 16 carbonos, um grudado no outro, cheio de hidrogênio em volta. Então é uma mistura de hidrocarbonetos. Isso é que é petróleo. Quando tu esquenta, os mais leves sobem mais. Então quem é colhido lá na parte de cima da chaminé da destilaria de petróleo são as moléculas mais leves, o CH4, o C2H6, o C3H8, metano, butano e propano. Metano, etano, propano e até um pouquinho de butano, que é o C4H10. No teu botijão de gás tem todas essas moléculas espremidas no estado gasoso. Aí tanto que no finalzinho do botijão de gás, o que acontece com o fogo lá na boca do fogão? Fica amarelado, a mãe já sabe que está acabando. Por quê? Porque sai primeiro os mais levinhos, que reagem melhor o carbono. Oxida todo o carbono, queimando o carbono. Mas esses mais pesados não queimam todos os carbonos, umas moléculas ou outras sobram. E o que é carbono aquecido? É um pedacinho de carvão. E um pedacinho de carvão aquecido demais, ele não fica vermelho ao rubro, já viu a churrasqueira? Mini pedacinhos de carvão vermelhos ao rubro deixa a chama amarelada. Inclusive deixa a panela no fundo cheia de nego de fumo, que é o pozinho do carvão que sobrou. Legal, né? Então tu vê como é legal tu ver uma coisa no teu dia a dia e achar uma explicação para aquilo. Por agora eu estou entendendo por que o fogo fica amarelado quando está chegando no final do botijão. Porque aí só sobrou propano e butano, basicamente, para queimar. E eles são mais difíceis de queimar, queimam pior, sobra carvãozinho não reagido, que fica, rubro com a temperatura. E ainda suja a panela da mamãe não gosta. Certo? É isso aí mesmo. Aí já chama pro cara, ó, tá acabando o meu gás, vem trazer outro. Um pouco mais abaixo, nas bandejas mais de baixo, tu começa a colher gasolina já. Certo? Gasolina ela vai de C6 até C8, de 6 carbonos a 8 carbonos. Já ouviste falar de gasolina de alta octanagem? É que tem mais octanos, é que tem mais moléculas com 8 carbonos do que com 6 carbonos. Mas a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos também. Mais abaixo, amigo, tu pega o querosene, combustível de avião, que aí tem 10, 12 carbonos. Mais abaixo tu pega óleo diesel. Então tu vê, cara, do mesmo petróleo sai um pouco de óleo diesel, um pouco de querosene, um pouco de gasolina, um pouco de gás, certo? E lá embaixo ainda, cada vez maiores as moléculas, graxas e óleos lubrificantes, e no final do tacho sobra piche. Tudo isso tem função, e tudo isso vem do... olha só o que a gente vai perder quando o petróleo se extinguir. Não é só combustível, é plástico, é tudo que tu pode imaginar que usa um desses derivados da destilação fracionada do petróleo. Só falei isso porque cai no vestibular. Destilação fracionada do petróleo cai no vestibular, tem que conhecer alguns detalhes sobre ela.
Falei até demais já. Então já sabemos que pegou o petróleo e esquentou, dá para separar uma porrada de coisa. De gás até piche. Tudo o que tem no meio ali é aproveitável. O petróleo brasileiro, ele é pouco denso. Quer dizer que ele é bom para fazer gás e ruim para fazer diesel e piche. O petróleo de fora, ele é mais denso. O petróleo estrangeiro, via de regra, é um pouco mais denso que o brasileiro. Quer dizer que ele é bom para fazer piche, óleo diesel, que são mais pesados, e ruim para fazer gás. E é por isso que tu não pode escolher o que tu vai fazer com o teu petróleo. Tu não vai pegar o teu petróleo, um barril de petróleo, vou transformar em um barril de gasolina. Não, tu vai tirar um pouquinho de gasolina, um pouquinho de piche, um pouquinho de não sei o que. Tu viu que delicado é isso? E por isso que os carros brasileiros não podem, carro de passeio, ser diesel. Porque a frota de caminhão do Brasil é uma das maiores do mundo, já que nós não temos ferrovias e usamos mal os nossos mares e rios, certo? E aí imagina se a população brasileira quisesse ter carro a diesel também. Ia faltar o diesel, já que o nosso petróleo é ruim para tirar diesel, certo? Por isso que o governo restringe a utilização de diesel pelas pessoas normais, apenas para transporte de carga, entre outros. Show de bola, né, cara? Bacana entender um pouquinho mais, porque eu era revoltado com o governo. Porra, por que o carro não tem carro diesel no Brasil? Que merda, porra, a população fica pagando mais caro para deslocar. Aí tu vê os argentinos chegando de Gol diesel aqui, né? Que faz 20 km por litro de diesel, cara, é quase uma moto. E vai lá, vem lá na Argentina, volta e vai, tá? E o cara aqui no Brasil não pode. Agora já sabemos por quê. Na verdade é uma estratégia comercial do país, certo? Olha que interessante, né? Entender um pouquinho mais das coisas. Tá, galerinha, já que ocorre somente nos fluidos a convecção, o que causa a convecção? O calor é transmitido devido... O que foi que transmitiu o calor mesmo? O ar, o deslocamento do ar, ou seja, envolve movimento de massa. O calor é transmitido devido ao movimento de massa. Se não tiver massa se deslocando, não é convecção. E onde é que os átomos podem se deslocar? Nos líquidos e nos gases. Então faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Eu não queria que tu decorasse, eu queria que tu intuísse aí o que está acontecendo. E depois nós vamos revisar mais vezes. Ah, cara, mas a maneira mais louca do calor ser transmitido é através da radiação ou irradiação. Porque pensa comigo, como o Fetter sugeriu. Professor, tá aqui a fogueira ardendo. Eu estou sentindo ela arder no meu corpo. Isso é condução? Não, porque não é um sólido me conectando com a fogueira, concorda comigo? Então não é condução. Será que esse ardume é a convecção? Só se ar quente estiver vindo para cima de ti. Mas tu percebeu que mesmo se o ar quente está vindo para cima de ti, tu sente a fogueira arder na tua pele? Certo? É a radiação. A fogueira está emitindo uma porrada de radiação. Aliás, que cor tu vê quando tu olha para a fogueira? Vermelho. E abaixo do vermelho tem uma outra radiação que tu não enxerga. Infravermelho. Tá aí, ó. Então, na verdade, tu emite infravermelho, a parede emite infravermelho, tudo emite infravermelho o tempo inteiro. Cada átomo que existe cospe infravermelho para tudo que é lado. Isso aqui é um átomo, então tem infravermelho sendo cuspido para tudo que é lado. Claro, o átomo tem vibração, não tem? Nós vamos estudar no terceirão que quando um elétron, uma carga elétrica oscila, ela emite radiação para tudo que é lado o tempo inteiro. Só que se o átomo está emitindo radiação e não está esfriando, é porque ele também está recebendo radiação. Então nós aqui, eu estou emitindo infravermelho para vocês, vocês emitem infravermelho para mim, então a gente absorve e libera um pouco de infravermelho. Por isso que nós estamos com a temperatura estável aqui, porque a gente emite, mas absorve também. Então tu vê, cara, agora, além da luz que nós estamos enxergando, que veio da lâmpada, bateu na nossa casquinha e se espalhou para tudo que é lado, por isso nós nos enxergamos, tem um outro tipo de luz que sai do interior do nosso corpo. Como é o nome dessa radiação? Infravermelho. E essa radiação carrega consigo calor, transmissão de calor. Então tu vê, quanto mais quente o corpo está, mais infravermelho ele emite, mais radiação tu vai sentir dele. Quando a fogueira estava apagada, tu podia ficar aqui e não ia sentir nada, né? Acendeu a fogueira, aqueceu, começou a emitir mais infravermelho, pode machucar a tua pele de tanto infravermelho que está chegando ali, certo? Tu já deve ter visto outras situações como a lâmpada incandescente. Tu já viu a lâmpada incandescente, aquela clássica? Aquela antiguinha assim, ó. Tem a rosquinha, tem um filamento brilhando ali, né? Alguém lembra do que é o filamento? Porra, que bonito, garoto! Tungstênio. É um material com um dos maiores pontos de fusão da tabela periódica. É o W da tabela periódica. E o gás que é colocado ali dentro, alguém lembra? Não é ar, não. Aquele ar é o símbolo da tabela periódica, é o argônio, que é um gás nobre, certo? Cara, aquele filamento, gente, ele chega a 900 graus Celsius.
900. Só de tu chegar tua mão próxima da lâmpada, tu sente que tem alguma coisa violenta vindo dali. Como é o nome disso? Calor na forma de radiação. O nome dessa radiação? Infravermelho. Mas já que nós estamos vendo que radiação é a transmissão de calor que ocorre nos sólidos, líquidos e gases. Inclusive No sólido. sólido. Me dá um exemplo de que a radiação atravessa o sólido. É metal? Tá aqui, ó. Não tem luz atravessando isso? Não te falei que a luz e infravermelhos têm são da mesma família? Certo? Só que eu não enxergo o infravermelho, né? A luz está atravessando o sólido. O infravermelho, será que pode atravessar também? Pode. Talvez não da mesma forma que está atravessando a luz, mas pode atravessar sim. Será que uma radiação pode atravessar um líquido? Me dá um exemplo no teu dia a dia que confirma isso. Micro-ondas. Pode ser, mas tem uma maneira mais óbvia ainda. Quando tu vai na casa de alguém, tu olha um objeto lá no quintal da pessoa e vê, olha lá, a radiação atravessando o líquido. Já viste o fundo de uma piscina? Se tu viu o fundo de uma piscina é porque a luz saiu lá do fundo, atravessou os vários metros de água e bateu no teu olho, não é? E aí as radiações podem atravessar os líquidos? Podem sim. E gás? Atravessa bem melhor, inclusive, que os sólidos e líquidos, concorda comigo? Fica mais óbvio que a radiação está atravessando sem interrupção, né? Além da radiação conseguir atravessar os sólidos, líquidos e gases, aonde mais ela passeia? E só ela passeia. No nada, no vácuo, parabéns. Então, ó, irradiação ocorre, fica à vontade, querida, nos sólidos, me ajudem, nos meios gasosos e inclusive no vácuo. Agora olha só, qual é o nome da radiação que mais transmite calor? Só que eu queria que tu me ajudasse aqui a lembrar todos os tipos que existem além do infravermelho, porque lá no terceiro ano nós vamos precisar dessa lista completa. Ondas de rádio são as primeiras radiações eletromagnéticas com menor frequência. Depois das ondas de rádio, micro-ondas que tu usa no teu dia a dia. Coincidentemente eu acordo com a minha televisão ligando, ondas de rádio, e depois eu uso o micro-ondas para esquentar meu café. Então eu começo usando as duas primeiras radiações, olha que legal. Ondas de rádio, micro-ondas. Depois da micro-ondas é aquela que a gente está estudando. Infravermelho. E depois do infravermelho vem o vermelho. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. É a luz. Depois vem o ultravioleta. Só falta o raio... Quebrou o braço, tira um. Raio X e raios gama. São as 7 radiações eletromagnéticas que existem. De novo, ondas de rádio. Depois micro-ondas. Infra... Luz, porque vem o vermelho, e a luz termina com violeta. Depois do violeta, ultravioleta, quebrou o braço, raio X, e aí se tiver um problema de um tumorzinho, tem que fazer radioterapia, raios gama vai ter que usar, certo? Então as 7 radiações eletromagnéticas, beleza? Mas qual transmite mais calor? Show de bola, galera. Muito obrigado, desculpa a demora, coordenadora.